Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Caio mais uma vez e para mais uma aula de termologia. E na aula de hoje eu resolvi trazer alguns exercícios que caíram no vestibular que você vai fazer lá no final do ano, mais especificamente no Enem, para a gente resolver aqui com os assuntos que a gente viu até agora. Aí você pega e fala, Caio, a gente não viu quase nada até agora. A gente só viu conceitos muito básicos. A gente viu o que é temperatura, o conceito de temperatura e o conceito de calor. Só com esses dois conceitos, eu já vou conseguir resolver questões que vão aparecendo no vestibular. Lá no final do ano, é verdade. Para você ver como esses dois conceitos são importantes, né? Então eu trouxe até aqui escrito para você um resumo desses dois conceitos na mesma tela. Caio, preciso copiar? Não, porque você já copiou nas aulas passadas, né? Você viu as aulas passadas, não viu? Se você caiu aqui de paraquedas, nem tenta ver essa aula sem antes ter visto as passadas. Isso daqui é um curso sequencial. Para você entender a aula de hoje, especialmente sendo a resolução de exercícios, você precisa antes ter visto as aulas anteriores. Agora, se você quer simplesmente resolver revisar o assunto, aí tudo bem, fica comigo que a gente vê direitinho, tá bom? Então, olha só. Conceitos fundamentais, então, nós vimos o conceito de temperatura. Caio, o que é temperatura? Esqueci. Não esqueça, se lembre, então, olha só. Temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. O que significa corpo? Corpo é um objeto, ou então um líquido, é qualquer coisa que você está estudando, beleza? Então é isso. Cara, não entendi direito. Grau de agitação? Como assim? Lembra que eu expliquei na aula passada? Quando a gente olha para um objeto, a gente não vê movimento. Mas se você pudesse dar um zoom muito grande, você veria as moléculas desse objeto chacoalhando. E elas podem estar chacoalhando muito, ou seja, com um alto grau de agitação, e nesse caso, o objeto tem uma alta temperatura, ele está o que a gente chama de quente. Ou então elas podem estar chacoalhando pouco. E aí as moléculas têm um baixo grau de agitação, e aí, consequentemente, uma baixa temperatura, e o objeto estaria o que nós chamamos de frio. Então a temperatura, que é uma coisa que a gente consegue medir, está associada com o grau de agitação das moléculas, que você não consegue nem enxergar. Olha que coisa bonita, né? Muito legal, mas isso é temperatura. A gente também viu o conceito de calor. Lembra o que é calor? Calor nada mais é do que o fluxo de energia térmica entre dois corpos em virtude da diferença de temperatura entre eles. Caio, não entendi, não lembro o conceito de calor. Basicamente está te dizendo o seguinte: se você pega aqui um corpo quente, por exemplo, sei lá, a 60 graus Celsius de temperatura, e pega aqui um corpo frio, sei lá, a 5 graus de temperatura, 5 graus Celsius, na hora que eu aproximo um do outro, esses objetos, eles têm uma diferença de temperatura? Tem. Se eles têm uma diferença de temperatura, então vai haver um fluxo de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. Esse fluxo de energia térmica é o que nós chamamos de calor. Então, calor é simplesmente esse fluxo de energia térmica que acontece entre dois objetos quando eles estão a temperaturas diferentes. Pode ser? Justíssimo, então, isso daqui é o que a gente viu, tá? A gente também viu um outro conceito na aula passada, que era o conceito de equilíbrio térmico, que dizia basicamente o seguinte, olha, o corpo que está quente, ele vai perder energia, então ele vai esfriar. O corpo que está frio, ele vai ganhar energia, então ele vai esquentar. O corpo quente esfria, o corpo frio esquenta, até que eles atingem a mesma temperatura. Quando eles atingem a mesma temperatura, opa, eu cheguei no que eu chamo de equilíbrio térmico. Eu não anotei aqui para vocês, por quê? Porque não vai ser relevante nas questões que a gente vai abordar na aula de hoje. Mas é um conceito importantíssimo, e se você caiu de paraquedas na aula de hoje e não anotou ainda, opa, aqui está a definição de equilíbrio térmico. Anota e não perde, tá bom? Então, beleza. Show. Podemos ir para as questões então? Vamos lá. Primeira questãozinha, então, a questão caiu no Enem PPL 2013, beleza? Combinado que eu vou fazer com vocês. Toda questão que a gente for resolver, você primeiro vai pausar o vídeo, tentar resolver ela por si só e depois ver a resolução. Pode ser? Podemos ficar combinados assim? Então vamos lá para a resolução. Opa! Eu vi que você nem pausou o vídeo, hein? Dá pausa no vídeo, tenta resolver a questão e aí depois você dá play de novo e a gente resolve juntos, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira questão é uma questão do Enem PPL 2013 e diz o seguinte, acompanha comigo. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte.
quando a temperatura ambiente está muito alta. Então, olha só, quando você estiver na prova do Enem, que você vai fazer lá no final do ano, você vai grifando. É claro, lá você não vai ter um marca-texto, né? Mas grifa de caneta mesmo, o que você acha que é importante na questão. Nesse caso, ele está falando sobre várias expressões associadas ao calor. Ele fala que um dia quente é um dia de calor. Ele fala que muitas vezes a gente fala, ah, eu tô com calor hoje. Ou então que hoje o calor está muito forte. E todas essas expressões, elas estão associadas quando a temperatura ambiente está muito alta. Então aqui você vê pelo próprio enunciado que parece que ele está misturando os conceitos de calor e de temperatura. Mas vamos ver se é isso mesmo. No contexto científico, é correto o significado de calor nessas expressões? Será que calor nessas expressões que estão destacadas em amarelo está no sentido físico correto? Lembra que eu comentei isso até na aula passada, não é verdade? Vamos voltar então para o conceito de calor. O calor ele é um fluxo de energia térmica entre dois objetos por causa da diferença de temperatura. Será que faz sentido então eu falar que hoje está calor? Troca a definição de calor. Hoje está fluxo de energia térmica entre dois corpos devido à diferença de temperatura. Não faz sentido isso. Ou então, hoje o calor está muito forte, o fluxo de energia térmica está muito forte. Será que faz sentido essas expressões? Não. Sempre que você ouvir expressões do tipo está calor, ou então estou com calor, estou com calor, ou qualquer coisa desse tipo, essas expressões estão incorretas. O calor ele não é uma coisa que alguém pode estar com ela. Ok? O calor é simplesmente o fluxo de energia entre dois objetos. Quem que está com o objeto? Desculpa, quem que está com o calor? É esse cara ou esse cara? Não é ninguém. O calor está fluindo entre eles. Então, sempre que você ouvir essas expressões, é uma expressão fisicamente incorreta. Agora a gente vai para a análise das alternativas. No contexto, é correto o significado do calor? Letra A. Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura. Olha o que ele falou aqui. Você já vê que está errado só por isso. O calor de um corpo não tem como um corpo ter calor. Acabei de falar para você. O calor ele flui entre dois corpos. Ele não é pertencente a nenhum dos corpos. Então, isso daqui invalida o item A. Letra B. Sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura. Será que calor é sinônimo de alta temperatura? Nada a ver, né? Olha para a definição de temperatura e olha para a definição de calor. Não, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Então, por isso daqui, o item B está errado. C. Não, pois o calor é energia térmica em trânsito. Agora sim, eu escutei alguma coisa que eu gostaria de ver. Não está correta a frase, conforme eu expliquei para vocês, pois o calor ele é energia térmica em trânsito. E por isso ele não pertence a ninguém. Não faz sentido você falar que ele está forte, por exemplo. Então a alternativa correta aqui é a letra C de Caio, que é o meu nome, olha só. Bem pouco narcisista, né? Mas vamos ver as outras para ver o que é que elas estão erradas. Letra D. Não, pois o calor é a quantidade de energia térmica, olha aqui mais uma vez, contida em um corpo. Não, não. O calor ele não está contido em lugar nenhum. Ninguém contém calor, ok? Ele não é posse de ninguém. Então, letra D está incorreta por causa disso. E letra E, ou letra E, né, como a gente fala aqui no Ceará, não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura. Será que o calor é diretamente proporcional à temperatura? Mas a temperatura de quem? A gente pode até ver mais para frente que existem alguns casos em que o calor ele é proporcional, né? O fluxo de calor ele é proporcional à diferença de temperatura entre os dois corpos, né? Esse símbolo significa proporcional, tá? Proporcional. Em alguns casos, isso daqui é verdade, mas ainda assim não seria em relação à temperatura, mas sim em relação à diferença de temperatura. Então, mesmo se a gente tivesse nesse caso, que não é a situação da questão, ainda assim estaria errado. Não deveria ser proporcional à temperatura, mas sim à diferença de temperatura, ok? Então, letra E está incorreta e a gente fica com a letra C. E eu vou perguntar para você, acertou a questão ou nem pausou para tentar resolver? Tô te vendo, hein? Beleza. Mas é uma questão que caiu no Enem, uma questão relativamente simples, que só trabalha com o conceito de calor e de temperatura. Vamos então para a segunda questão da aula de hoje. Olha só,
Mais uma vez, opa, não continua não, hein? Pausa e tenta resolver a questão. Depois você vê a solução comigo, tá bom? Então olha só. Em 1962, um jingle, que é uma vinheta musical criado por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nesse desenho animado, já vou grifar a informação importante. Nesse desenho animado, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio. Ou seja, o fantasma do frio batia na porta da pessoa querendo entrar. Ele está, metaforicamente aqui, nem sei que figura de linguagem é essa, mas ele está metaforicamente dizendo que ao abrir a porta, o frio poderia entrar. O frio, seja lá o que isso é, entraria. Entraria. Show? É isso que ele está dizendo. Que não o deixaria entrar, então ele não quer que você deixe o frio entrar. Pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Então ele não só não deixaria o frio entrar, como também compraria lãs e cobertores para se aquecer lá dentro. Beleza? Apesar de memorável, tal comercial televisivo tinha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Então, olha só, aqui ele perguntava se tinham incorreções. Aqui ele já está afirmando quais são as incorreções e provavelmente vai perguntar qual essa incongruência. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e aos cobertores. Então ele vai perguntar alguma coisa a respeito da porta e alguma coisa a respeito dos cobertores relacionado à sua função. Então, qual é a função da porta e qual é a função dos cobertores? Vamos entender agora. Antes de eu ir para as alternativas, eu vou falar para vocês, dar um pouco de noção sobre isso. Então, primeira coisa, ele disse que ao abrir a porta, o frio entraria. Olha só, isso daqui é um conceito físico, é uma fala fisicamente incorreta. Porque não existe, né? Colocar assim, não existe uma grandeza física chamada frio. Uma grandeza física chamada frio. Chamada frio. Ah, Caio, mas eu sei que quando eu abro a porta e se tá frio lá fora, eu vou ficar com frio dentro da minha casa também, não vou? Vou, é verdade. Mas por que que isso acontece? Não é porque o frio entrou, é porque o calor saiu. Então houve um fluxo de calor de dentro da sua casa para o meio externo. E com esse fluxo de calor, a sua casa ela resfria. Em outras palavras, imagina que eu tenho aqui a porta, olha só, mais um dos meus super desenhos, né? Imagina que eu tenho aqui, sei lá, nem sei. Imagina que a sua casa é simplesmente isso daqui, tá? Então imagina que isso daqui é a sua casa, e isso daqui é a porta. Imagina que a porta ela está aberta, por exemplo. No que a porta está aberta, se eu tiver com uma temperatura alta dentro de casa, por exemplo, 25 graus Celsius, e lá fora eu estou com a temperatura baixa, vamos supor que é um dia muito frio, 0 graus Celsius, inimaginável aqui no Brasil, né? Mas vamos supor que fora está 0 grau e dentro está 25. O que acontece quando você abre a porta é que você vai facilitar o fluxo de calor de onde para onde? Da maior temperatura, que é a região de dentro, para a menor temperatura, que é a região de fora. Então não é o frio que vai entrar, é o calor que iria sair. Então, na verdade, aqui o certo seria dizer que o calor sairia. Haveria um fluxo de energia térmica de dentro para fora. Beleza? E os cobertores? Quais que são as funções dos cobertores? Será que é de fato aquecer você? Na verdade, não. Na verdade, os cobertores, eles não te aquecem, no sentido de que eles não geram energia térmica para aumentar a sua temperatura. O que eles fazem, na verdade, é servirem de isolante térmico entre você e o meio exterior. Esse isolante térmico, mais uma vez, ele vai servir para impedir o calor de sair, de sair. Sair de onde para onde? Sair do seu corpo e ir para o ambiente. Porque se o calor sai do seu corpo, você fica com frio, tá bom? Então, retomando, quais são as funções desses dois elementos aqui que ele citou?
A função de fechar a porta é impedir que o calor saia. E a função de se cobrir com cobertores é que esses cobertores sirvam de isolante térmico e impeçam que o calor saia de você também, ok? Então vamos lá, vamos analisar cada um dos itens, né? Letra A, aquecer a casa e os corpos. Esse daqui é o famoso distrator, hein? Será que a porta, será que os cobertores aquecem a casa, aquecem o seu corpo? A verdade é que não, porque elas não geram energia térmica, elas não aumentam efetivamente a temperatura. Elas simplesmente impedem que haja um fluxo de calor da região quente para a região fria. Então, por isso o item A está incorreto. Tá bom? Letra B. Evitar a entrada de frio. Opa, frio não é uma grandeza física. Então ele nem entra nem sai, porque não existe. Bana a palavra frio do seu vocabulário. Então, não está incorreto por causa disso. Letra C. Minimizar a perda de calor. Verdade. Perda de calor aqui está no mesmo sentido que saída. Olha só. Então, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Aqui, perda de calor, né? Vou colocar assim, perda de calor significa a saída de calor de um ambiente para o outro ou do seu corpo para o ambiente. Então, por isso, a gente marca aqui a letra C, mas vamos ver os outros itens, o que é que eles estão errados. Letra D. Diminuir entrada de frio. Mais uma vez, já falei. O frio ele nem existe na física. Quem dirá a entrada dele? Então, a letra D está incorreta. E letra E. Aquecer a casa. Mais uma vez. Ninguém aqui vai aquecer nada. Só iria aquecer se você colocasse lá dentro uma fogueira, uma lareira, um aquecedor, mas não tem ninguém gerando energia térmica. Então não tem ninguém aquecendo aqui. E reduzir a perda de calor pelos corpos, essa segunda parte da frase até que está correta, mas ela morreu aí pela primeira parte. O item E também está incorreto. Tá bom? Então, essa questão já foi um pouco mais trabalhosa, mas moral da história dela é: não existe essa história de entrar frio ou de sair frio. Na verdade, o frio ele é como se fosse a saída do calor que a gente fala, tá bom? Então é isso. Vamos para a próxima e última questão da aula de hoje. Mais uma questão aí do Enem. Acho que essa daqui é uma questão do Enem de 2016, tá? 2016. Então vamos lá. Questão 56. Nos dias frios, é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha. Então vou selecionar aqui. Esta roupa é quentinha. Ou então, fecha a janela para o frio não entrar. Cara, tá vendo como essa questão caiu no Enem em 2016? É muito parecida com essa questão que caiu no Enem 2019. Uma hora a criatividade acaba. Aqui, mais uma vez, ele está falando sobre o frio entrar e está falando sobre a roupa aquecer. Roupa aquecer, que seria os cobertores aquecerem. Então, mais uma vez aí, você já vê mais ou menos o que é que a questão vai te pedir. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos entra frio pela janela, que é o que a gente tinha discutido. A roupa ela não é quentinha, ela simplesmente impede que o calor saia do seu corpo. O calor fica, entre aspas, né? Não há esse fluxo de calor do seu corpo para fora. E o frio não entra pela janela porque o frio ele não existe, quem dirá a sua entrada. Então olha só, a utilização dessas expressões é inadequada, pois vamos item por item mais uma vez, igual você faria se você estivesse resolvendo a prova no dia, né? Então olha só, letra A. Roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela. O calor é que sai dela. Então vamos por partes, né? Primeira coisa, o frio não entra pela janela, o calor é que sai por ela. Isso daqui é verdade. O frio não entra pela janela, é o calor que sai por ela. Mas agora, essa primeira frase, será que ela faz sentido? Roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa? Não, não. Aqui ele acabou fazendo uma confusão de conceitos. Temperatura é o grau de agitação. A roupa ela não vai absorver o seu grau de agitação das moléculas do seu corpo. Não, nada a ver, né? Então, isso daqui está incorreto por causa da primeira frase. A roupa ela não vai absorver a temperatura, ela vai impedir a saída do calor. Letra B. A roupa não fornece calor por ser um isolante térmico e o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Olha isso daqui. A temperatura da sala sai pela janela. Temperatura não é algo que sai, não é algo que flui, é uma propriedade dos objetos. Aqui estaria correto falar que o calor, no lugar de temperatura, é o calor que sai pela janela. Além disso, a roupa não fornece calor por ser um isolante térmico.
Essa alternativa ela está um pouco estranha. Na verdade, o mais correto seria falar que não há um fluxo de calor do corpo para fora, pois a roupa é um isolante térmico. Mas, enfim, independente de qualquer coisa, estaria errado pela segunda frase. Letra C. Roupa não é uma fonte de temperatura. Não existe fonte de temperatura. Pode existir uma fonte de calor. Uma chama no fogão é uma fonte de calor, uma lareira é uma fonte de calor, mas não existe fonte de temperatura. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido. Oh, meu Deus! O calor está contido. O calor não é seu, o calor não é meu, o calor não é de ninguém. Volta lá para a primeira questão. Não existe essa coisa de estar com calor. Fulano tem calor. Não existe. Acabou que minha câmera deu uma travada aqui. Minha câmera deu uma travada, mas já voltou, graças a Deus. Mas enfim, como eu ia falando, não existe isso de estar com calor. O calor ele não pertence a ninguém, ele não está contido em lugar nenhum. Ele é simplesmente o fluxo de energia térmica. Então, olha só, calor não está contido em lugar nenhum. Essa alternativa já foi para o Beleléu. Infelizmente, dessa vez não vai ser C de Caio mais uma vez, né? Indo então para a alternativa D, a gente olha, calor não está contido no corpo. Verdade, a maior verdade que alguém poderia falar. O calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Ô, delícia! Essa alternativa te deu a definição perfeita de calor. Então é ela mesmo que a gente vai marcar. Dessa vez foi letra D de Damasco, sei lá, não sei. Letra E. O calor está contido. Ai meu Deus, já matamos por aqui, né? O calor ele não está contido em lugar nenhum. Beleza? Por isso que a alternativa E ou E está incorreta. Tudo bem? Então é isso. Você percebeu que só com os conceitos de calor e de temperatura você já é capaz de resolver uma gama de exercícios. Eu peguei aqui alguns que são um exemplo que você poderia se deparar no final do ano no seu vestibular, tá bom? Na próxima aula, a gente já vai mudar de assunto na termologia. A gente vai começar a falar, sabe o quê? Sobre estados físicos ou estados de agregação. Será que você sabe o que é isso? Sólido, líquido e vapor? Sabe ou não? Na próxima aula a gente se vê então. Valeu, pessoal, e desculpa qualquer coisa. Acabou que vocês tiveram o privilégio de não ver minha cara feia por uns segundos de tempo aí, beleza? Valeu, pessoal, até a nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau.